Eu sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, e também ao meu pastor Isaac, por mais uma vez confiar a mim essa oportunidade de compartilhar com os irmãos de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler 3 versículos aqui, 4 versículos. A partir do 24 nós vamos até o 27. Mateus 7, do 24 ao 27. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Hoje pela manhã eu estava na casa do meu sogro. Eu acordei bem cedo e eu tive o desejo de pegar todas as minhas mensagens, todos os meus sermões. Todos eles são escritos, alguns ainda estavam em cadernos, em anotações, e eu comecei a digitalizar todos. E hoje pela manhã, todos os que já estavam digitalizados, eu comecei a organizá-los. E aí o Senhor me remeteu a uma mensagem de 2014. Em 2014, se não me falha a memória, foi nesse mesmo ano que eu assisti um filme cujo título é Inabalável, que conta a história de uma jovem que tinha um desejo missionário muito ardente no seu coração, e ela decidiu conhecer as missões indo para a África, uma americana indo para a África. E todo o enredo do filme faz parte da história dessa garota, que ela desenvolveu um câncer na sua vida. E mesmo diante de tantos os problemas que aquela garota estava passando, ela conseguiu ser uma cristã inabalável. Ela manteve-se firme diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das adversidades, diante da doença, diante das preocupações, das frustrações. Ela permaneceu estável, inabalável. E à época, o Senhor plantou no meu coração o desejo de procurar na Bíblia Sagrada características do cristão que é inabalável. O que esse cristão carrega dentro de si que o torna inabalável diante das adversidades, das perseguições e de todos os problemas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre o cristão inabalável. O cristão que não se abala. Eu não estou dizendo o cristão perfeito, eu estou dizendo o cristão que não se abala. É como Daniel na cova, tornou-se alguém inabalável. Não importa o tamanho do problema, ele vai passar pelo problema. Igual os 3 jovens na fornalha, não importa o tamanho do fogo, ele vai passar pelo fogo, mas eles se mantiveram inabaláveis. Por que não dizer de Estevão, que manteve-se inabalável mesmo diante da morte, do sofrimento? Por que não falar do próprio Jesus?
que mesmo sabendo que tudo aquilo que ele viveria, ele manteve-se inabalável. Então, quem é o crente inabalável? Primeira característica daquele crente que é inabalável é o crente de caráter irrepreensível. O crente inabalável é aquele que possui um caráter irrepreensível. Eu quero ler o Salmo de número 15 com vocês. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca, jamais será abalado. Resumindo tudo isso que está no Salmo 15, eu coloquei o título: crente de caráter irrepreensível, porque o foco do salmista aqui é apresentar o caráter para nós cristãos. E esse salmo é interessante porque ele não fala de oferta, ele não fala de sacrifício, ele não fala de rituais, ele centraliza toda a temática dele em cima do crente que deve possuir um caráter piedoso. Se você volta um pouco no Salmo 10, 11 e 12, você vai ver que aqueles salmos falam daqueles que não são aceitáveis ao Senhor, daqueles que são altivos, daqueles que são soberbos, homens prepotentes e homens falsos. Mas quando você entra no Salmo de número 15, você vai ver o salmista falando de quem? Daquele que possui um caráter irrepreensível e que nada, absolutamente nada, o abala. Este salmo não é uma prescrição para ser salvo. Este salmo só demonstra a característica daquele que já é salvo. O salmo aqui não é um conselho para você alcançar a tua salvação. O salmo aqui é a exposição do comportamento daquele que já é salvo, porque fala do comportamento do homem diante de Deus e do próximo. O salmo aqui é proclamado por Davi na ocasião do retorno da arca até Jerusalém. E ali ele usa algumas figuras, como por exemplo o tabernáculo ou o santo monte. O tabernáculo por quê? Porque o tabernáculo era uma morada que não era permanente, era transitória. Você levantava o tabernáculo e levava ele para onde você pudesse ir, o que representa uma igreja militante, que enquanto peregrina por essa terra, ela não tem morada permanente. Mas aí o salmista fala do santo monte, e o santo monte é para uma morada permanente, porque ninguém tira um monte do lugar e leva ele para outro lugar para habitar nele. E aí o santo monte é um tipo de reino dos céus, onde o templo foi construído, a arca parou ali, era uma construção fixa e permanente, aonde a igreja deveria estar alicerçada. Quando você entra no versículo 5, a parte C do versículo diz que aquele que faz isso não será abalado. E quando você extrai desta palavra abalado, você vai no original dela, diz que esse aí nunca será removido, nunca será arrancado do lugar.
Então a pergunta certa que pode ser feita aqui é: Senhor, quem é considerado um membro digno da igreja de Cristo na terra? E quem serão aqueles que participarão da glória infinita do Senhor? Por isso o salmista pergunta: quem nunca será removido da presença do Todo-Poderoso? É aquele que possui um caráter irrepreensível. Tem uma frase de um grande homem do basquete americano, um dos mais célebres treinadores do basquete americano. Ele dizia o seguinte: preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação, porque o caráter é o que você é, e a reputação é o que os outros pensam de você. E para finalizar esse tópico de número 1, eu quero contar uma história. Um certo pregador, alguns anos atrás, ele mudou para Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos. E enquanto estava naquela transição de mudança para sua casa, e um certo dia ele pegou um ônibus, saiu do trabalho e foi para sua casa. Para isso ele pegou um ônibus. E quando ele paga ali a passagem do ônibus, o cobrador dá 25 centavos de dólares a mais para ele. E quando ele se assenta no banco do ônibus, ele percebe que recebeu 25 centavos a mais. E aí ele começou o dilema: devolvo ou não devolvo? Afinal de contas, 25 centavos não vai nem fazer diferença no caixa do cobrador. Por outro lado, ele fala: mas eu não posso, eu tenho que devolver, isso não é certo. Quando chega no local aonde ele ia descer, ele se levanta e vai até o cobrador e devolve os 20 centavos, dizendo: ei, o senhor me devolveu de troco 25 centavos a mais. O cobrador olhou para ele e disse assim: eu sei, o senhor não é aquele pregador que mudou para cá e vai pastorear a igreja X? Eu estava pensando em ouvir o senhor nessa noite. Aquele pregador desceu do ônibus chorando e abraçou o poste dizendo: pai, me perdoa, porque eu quase vendi o teu filho por 25 centavos. Sabe o que tornou aquele homem devolver, a sentir a amargura de quase ter feito algo errado? Um caráter irrepreensível na sua vida. Porque um caráter irrepreensível na vida de alguém, ele não fica suscetível a falhas diante das pessoas. Ninguém pode acusá-lo disso, ninguém pode acusá-lo daquilo. E é este homem, que essa mulher que Deus está procurando na igreja nos dias de hoje. Pessoas que não estão preocupadas com a reputação. Como é que está a minha imagem na rede social? Como é que está a minha imagem nessa câmera? Não, Deus está preocupado e procurando pessoas que estejam com vontade de ter e manter um caráter irrepreensível, que não busca de forma ilícita se enriquecer ou ganhar altos padrões na sua vida, mas que obedecem a palavra de Deus. Deus procura homens e mulheres de caráter irrepreensíveis. Quem é o crente inabalável? É o homem que tem caráter irrepreensível. Quem é o crente inabalável? É o crente que confia no Senhor. O Salmo de número 125, verso 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes, ou como o monte de Sião, que faz o quê? Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quantos aqui confiam no Senhor? A tua confiança no Senhor é a segurança que você tem para manter-se inabalável. Existem 4 tipos de crente, guarda essa aí. Existe o crente areia. Sabe o que é o crente areia? Qualquer vento leva ele para onde for.
É aquele crente que qualquer tempestade leva a ele, qualquer vento de doutrina leva a ele. Esse é o crente areia. Também existe o crente mar. É aquele crente que está sempre inquieto nas agitações das ondas da vida. É o crente que não tem paz, é o crente que não sente paz, é o crente que não tem calmaria no seu coração. Existe também o crente vento, que aquele é incerto e inconstante. Ele não sabe se ele chega como uma brisa ou se ele chega como Euroquilão, uma grande tempestade que vem para derrubar tudo. Agora existe o crente monte, firme, estável, forte e seguro. Esse é o crente monte. Por isso que Paulo diz assim: sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Deixa eu te ensinar um segredo, guarda essa. Quem define a tua vida é aquele a quem você decidiu confiar. Quem vai definir o que vai ser de você daqui para frente é aquela pessoa em quem você decidiu confiar, acreditar, depositar a tua fé. Os que não se abalam é o tipo que confia no Senhor, porque ele sabe quem é o Senhor da sua vida. É aquele que mesmo diante de tantos problemas, ele sabe que pode confiar no Senhor. Pastor, qual é a ocasião deste salmo? É o retorno do exílio. Alguns estudiosos dizem que este salmo está dentro do contexto histórico de Esdras e Neemias. E o salmo fala de 3 tipos de pessoas diferentes: os que confiam, os que negociam com o inimigo e os que escolhem trilhar os caminhos errados. Como eu estou falando, ele faz parte de um contexto histórico. Então eu quero me basear no contexto histórico. Estavam levantando os muros, eles estavam reconstruindo as cidades. Só que as ameaças continuavam. O perigo ainda estava iminente. Então quando você olha para a geografia daquela ameaça, você percebe que eles estavam praticamente encurralados. Por quê? Porque pelo norte tinha Sambalate e os samaritanos, pelo leste Tobias e os amonitas, pelo oeste os adonitas, e pelo sul Gesem e os árabes. E aí eles estão preocupados ali, muita gente ficou desanimada, não vamos continuar, vamos continuar. Só que Neemias confiava. Neemias confiava. E quem confia não para na obra. Quem confia mesmo diante das ameaças, ele continua. Quando ele não consegue tirar um obstáculo do caminho, ele contorna, porque aí tem que ser o crente água. Quando ele desce a ribanceira, se ele encontra um obstáculo, ele contorna o obstáculo. Deus está falando nessa noite: se você confia no Senhor, aquilo que Deus colocou para você fazer vai continuar, porque Ele se responsabiliza por aquilo que Ele confiou a você, desde que você confie nele. E essa confiança, porque quando nós confiamos em alguém, nós esperamos desse alguém segurança. Segurança é consequência. A causa da segurança chama-se confiança. Então, o poder da segurança está na disposição da entrega. O poder da segurança está na disposição da entrega. Por isso que o salmista no Salmo 37 ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Existe uma condição entre a entrega e a recompensa: confiança. O elo de ligação entre aquilo que você entrega e aquilo que você espera
chama-se confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, Pedro diz assim para aqueles irmãos que estavam começando a sofrer perseguição: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando Pedro diz assim, lança sobre ele toda a sua ansiedade, ele não está falando só de hoje, ele não está falando só de ontem, só de amanhã, ele está falando toda ela você pode confiar ao Senhor. Seja ele um problema financeiro, seja ele um problema conjugal, seja ele um problema emocional, se você confiar e colocar nas mãos do Senhor, ele vai entrar com providência. Por isso o segredo é: entrega, confie e receba. É o momento de entregar tudo ao Senhor e confiar. É o momento de entregar e confiar. Eu quero fazer um alerta para você: confiança é diferente de acreditar. Guarde isso. Confiar é diferente de acreditar. Vou contar uma história, alguns até já conhecem, do equilibrista. O equilibrista tomou uma decisão, muito famoso equilibrista. Ele decidiu com uma bicicleta atravessar o topo de 2 grandes prédios numa grande cidade, sobre uma bicicleta. No dia tão esperado, juntaram-se muitas pessoas, repórteres, jornalistas, pessoas para tirar foto. E todo mundo acreditava que ele conseguia passar. E de fato, ele atravessou com a bicicleta. E lá embaixo todo mundo aplaudiu. Aí ele desce. Os repórteres vêm para cima dele para entrevistar, fazer perguntas. Um dos repórteres cruzou todo mundo e parou na frente dele e dizia para ele: eu acreditava em você, eu sabia que você ia conseguir, eu tinha certeza que você ia atravessar. O equilibrista olha para ele: rapaz, a tua fé é muito grande. Vamos fazer o seguinte, agora eu vou voltar e você vai na minha garupa. Estão procurando um repórter até hoje, porque uma coisa é acreditar, a outra é confiar. Deixa eu falar uma coisa para você: tudo que você coloca na mão de Deus, confia. Sabe essa causa que você colocou na mão dele? Confia. Não perca a paz daquilo que você já colocou na mão dele. O Senhor que nós servimos é o dono do tempo. Nós somos limitados, ele não. Aquilo que você pôs, colocou na mão dele, confia. Quantos acreditam no Senhor aqui? Quantos confiam nele? Glória a Deus. O crente inabalável é o crente de caráter irrepreensível. O crente inabalável é o crente que confia no Senhor. E o crente inabalável é o crente que se firma na rocha. É o texto que lemos, eu vou ler em outro evangelho, Lucas 6,48, diz que é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E aí veio a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. A Palestina é um lugar de geografia muito inconstante. Ao mesmo tempo que você encontra muita areia, você vai encontrar muita rocha, muita pedra. O texto que nós lemos lá atrás fala de 2 construtores. E na orientação de Jesus, ele diz que é imprescindível que aquele que quer ser inabalável, ele precisa construir sobre a rocha. Ele precisa colocar a sua casa sobre a rocha. Diga-se casa, lugar de segurança. Diga-se casa, lugar onde você assegura a tua família.
diga-se casa, o lugar de conforto. Jesus diz: se você quer ser inabalável, construa a tua casa na rocha. E aí eu aprendi algo aqui neste texto. O esforço que nós dispensamos para algo é o que vai ditar o que nós vamos receber como recompensa. O quanto nós dispensamos de energia para alguma coisa, se for correto, é isso que vai falar o que nós vamos receber como recompensa. No mesmo capítulo 7 de Mateus, um pouco antes, no versículo 13, Jesus disse: olha, entra pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E nós bem sabemos que construir sobre a rocha não é fácil, porque cavar rocha é muito difícil. Agora, cavar na areia, meu irmão, quem já foi na praia sabe, quando você começa a cavar aquela areia, vai fazendo buraco e a água vai entrando. Agora, cavar na rocha é muito complicado. Só que Jesus diz assim: se você quer ser inabalável, rocha, que você precisa alicerçar a tua casa. Estou finalizando. E para concluir isso aqui, o que vai determinar se eu vou construir sobre a areia ou sobre a rocha é a perspectiva que eu tenho de futuro. Porque quem não tem perspectiva alguma de futuro, para ele tanto faz aonde ele vai construir a sua casa. Agora, quem tem perspectiva de ir para o céu, conforme já foi cantado nessa noite, querido, ele vai se esforçar para construir tudo que ele tiver que construir sobre um alicerce firme e sólido. Tudo é baseado nessa decisão que nós tomamos de acordo com a perspectiva de futuro que nós temos. Moisés já lançou essa decisão para o povo lá atrás: olha, eu estou oferecendo para você a vida e a morte, mas é vocês quem decidem. Josué lançou a mesma opção para todos os servos de Deus, os israelitas: olha, vocês podem seguir Baal, vocês podem seguir a Deus, eu porém, a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Jeremias, ele também alerta o povo dizendo assim: olha, eu estou colocando diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte, mas é vocês quem escolhem. Aleluia. Porque salvação é individual. E aquilo que você tem de perspectiva para o amanhã é que vai decidir aonde você vai construir a tua casa. E para finalizar, a vida de Abraão é um exemplo de quem, mesmo diante das dificuldades, das incertezas, construiu a sua história sobre a rocha. Abraão vai para um lugar que eu te mostrarei. Que lugar é esse? Não sei, mas eu vou. Abraão, quero que você circuncida todo mundo que está aí no meio de vocês, mas vai doer, mas é para fazer, então eu vou fazer, Senhor. Aí chega as visitas dos anjos, né? Está doendo do que ele fez ali, mas ele se levanta para servir. Abraão, agora eu quero que você me entregue o teu filho. Mas Senhor, é a tua promessa. Mas se é o Senhor que está pedindo, eu vou entregar. Porque cavar na rocha não é fácil. Cavar na rocha não é fácil. E talvez tem muito crente nessa noite me ouvindo aqui na igreja, e talvez ouvindo em casa, que tem se abalado um pouco daqui para lá e de lá para cá,
é porque está faltando apertar um parafuso da vida cristã. É só um parafusinho, querido, e quando você apertar aquilo ali, a tua vida vai ficar de pé de novo. E mesmo que você seja como uma cana trilhada, ela vai voltar a ficar de pé. Mesmo que seja como um pavio fumegando, ele vai voltar a acender. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser alguém firme, inabalável na presença dEle. E eu finalizo com uma única pergunta: onde está alicerçada a tua vida?